Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel Antigo e da origem de seus textos sagrados. Epílogo, o futuro do Israel bíblico. Jeúd permaneceu em poder dos persas por 2 séculos, até a conquista de Alexandre o Grande em 332 a.C. da Era Comum, sendo então incorporada nos impérios estabelecidos pelos sucessores de Alexandre, primeiro no dos Ptolomeus do Egito, depois no dos Seleucidas da Síria. Por mais de 150 anos depois da conquista de Alexandre, os líderes sacerdotais da província que passou a ser conhecida como Judeia mantiveram os costumes e observaram as leis que haviam sido formuladas pela primeira vez no tempo do rei Josias e depois codificadas e refinadas no período do exílio e no período pós-exílico. De fato, é do período helenista, cerca de 300 antes da Era Comum, que obtemos a primeira descrição extensa de leis e costumes bíblicos feita por um observador de fora. O escritor grego Hecateu de Abdera, que viajou para o Oriente Próximo não muito tempo depois da morte de Alexandre, proporciona um vislumbre de um estágio da tradição judaica em que o prestígio dos sacerdotes e a força da legislação social do Deuteronômio haviam posto a tradição da monarquia completamente na sombra. Falando das leis estabelecidas por um homem chamado Moisés, que se destacou tanto por sua sabedoria quanto por sua coragem, Hecateu observou o seguinte. Início da citação de Hecateu de Abdera, abre aspas, ele escolheu homens muito refinados e dotados de grande capacidade para liderar toda a nação e designou sacerdotes para eles, aos quais ordenou que se dedicassem ao templo, às honras e aos sacrifícios oferecidos ao seu Deus. Ele designou esses mesmos homens para serem juízes em todas as causas mais importantes e lhes confiou a guarda das leis e dos costumes. Por essa razão, os judeus nunca têm um rei. Fecha aspas, Hecateu de Abdera. Os judeus se tornaram conhecidos em todo o Mediterrâneo como uma comunidade que tinha uma devoção singular pelo seu Deus. Seu núcleo era formado não só pelos códigos legais e preceitos sacrificiais, mas também pela saga da história nacional que começou com o chamamento de Abraão na distante cidade de Ur e terminou com a restauração da comunidade do templo por Esdras e Neemias no período pós-exílico. Com o abandono da monarquia e a dispersão dos judeus pelo mundo greco-romano, o texto sagrado da Bíblia hebraica foi gradualmente traduzido para o grego nos séculos 3 e 2 antes da Era Comum, tornando-se a fonte principal da identidade da comunidade e orientação para os membros da Casa de Israel que viviam além da vizinhança imediata do Templo de Jerusalém. Sua saga do Êxodo e da conquista da Terra Prometida proporcionou uma visão compartilhada de solidariedade e esperança para cada indivíduo da comunidade, de um modo que as mitologias monárquicas ou heroicas não conseguiriam fazer. Mudanças drásticas ocorreriam no confronto da liderança sacerdotal da Judéia com a cultura e religião helenistas no século II antes da Era Comum. O movimento radical de resistência dos Macabeus, que lembrava, em muitos aspectos, a ideologia do movimento deuteronomista da época de Josias, foi bem sucedido em conquistar grande parte da terra tradicional de Israel e impor a lei aos seus habitantes. Contudo, a força maior da Bíblia não seria a de um guia de conquista militar ou triunfos políticos, visando apenas aumentar as fortunas de um governante ou de uma dinastia em particular. No século I antes da Era Comum, quando os reis asmoneus, da linhagem dos Macabeus, acabaram incorrendo em disputas dinásticas e o rei Herodes, vassalo dos romanos, tomou o poder na Judéia, a Bíblia emergiu como a força unificadora e o núcleo escriturístico de uma comunidade duramente oprimida. As narrativas de libertação e a conquista de Josué propiciaram força emocional especial aos movimentos populares de resistência contra os tiranos locais e os soberanos romanos durante todo o século I antes da Era Comum e os séculos I e II da Era Comum. Em nenhum outro lugar do mundo antigo foi inventada uma saga compartilhada tão poderosa. As epopeias e os mitos gregos falavam somente por meio de metáforas e exemplos. As epopeias religiosas mesopotâmicas e persas ofereceram segredos cósmicos, mas nenhuma história terrena nem um guia prático para a vida. A Bíblia hebraica ofereceu ambos, suprindo um quadro narrativo em que cada judeu podia identificar tanto a história da família quanto a história nacional. Em suma, a saga de Israel, que se cristalizou pela primeira vez na época de Josias, tornou-se o primeiro pacto nacional e social do mundo plenamente articulado que englobou homens, mulheres e crianças, os ricos, os pobres e os desamparados de toda uma comunidade. Com a destruição do Segundo Templo em 70 da Era Comum e o despontar do cristianismo, comprovou-se a força independente da Bíblia como constituição formativa,
não apenas como obra literária brilhante ou coletânea de leis e sabedoria antigas. Ela constituiu a base para a elaboração sempre em expansão da Mikná e do Talmud do judaísmo rabínico e foi reconhecida como o Antigo Testamento do cristianismo formativo. A consciência de descender espiritualmente de Abraão e a experiência comum do êxodo da escravidão se tornaram um modo de ver as coisas, compartilhado por uma rede de comunidades em constante crescimento em todo o Império Romano e o mundo mediterrâneo. A esperança da redenção futura, embora não estivesse mais presa à extinta dinastia terrena de Davi, manteve-se viva nas expectativas proféticas e messiânicas do judaísmo e na crença cristã de que Jesus pertenceu à linhagem davídica. A morte pungente do pretenso Messias Josias tantos séculos antes fixou o padrão que sobreviveria por toda a história. A Bíblia hebraica ofereceria uma fonte sem paralelo de solidariedade e identidade a incontáveis comunidades nos séculos que se seguiram. Os detalhes de suas histórias, extraídos do tesouro das memórias antigas, histórias fragmentadas e lendas reescritas, tinham força, não como crônica objetiva de eventos ocorridos na minúscula terra situada na costa leste do Mediterrâneo, mas como expressão atemporal do que poderia ser o destino divino de um povo. Exatamente do mesmo modo como os súditos de Carlos Magno o exaltaram como um novo Davi conquistador, e os seguidores do sultão otomano Solimão viram nele a sabedoria de Salomão. Outras comunidades em muitos contextos culturais diferentes identificariam suas próprias lutas com as lutas do Israel bíblico. Comunidades de camponeses medievais europeias promoveram rebeliões apocalípticas, usando como estandartes as imagens e os heróis da Bíblia hebraica. Os colonizadores puritanos da Nova Inglaterra foram tão longe em imaginar que eles próprios eram israelitas peregrinando pelo deserto que recriaram a Terra Prometida, com suas cidades de Salem, Hebrom, Gessem e Nova Canaã em seus recém-descobertos prados e bosques. E nenhum deles duvidava de que a epopeia bíblica foi verdadeira. Foi só quando a Bíblia hebraica começou a ser dissecada e estudada isoladamente, dissociada de sua poderosa função na vida comunitária, que os teólogos e biblistas começaram a exigir que ela fosse algo que não era. A partir do século XVIII, na busca iluminista por uma história inteiramente acurada e verificável, a factualidade histórica da Bíblia tornou-se, e continua sendo, objeto de renhido debate. Percebendo que uma criação em 7 dias e milagres espontâneos não podiam ser satisfatoriamente explicados pela ciência e razão, os especialistas começaram a selecionar e escolher o que acharam que é histórico na Bíblia e o que acharam que não é. Surgiram teorias sobre as várias fontes contidas no texto da Bíblia. E os arqueólogos argumentaram a respeito da evidência que provava ou não provava a confiabilidade histórica de dada passagem bíblica. Contudo, a integridade da Bíblia e inclusive sua historicidade não dependem de prova histórica conscienciosa de nenhum de seus eventos ou personalidades em particular, como a divisão das águas do Mar Vermelho, os toques de trombeta que fizeram ruir as muralhas de Jericó ou o fato de Davi abater Golias com um único arremesso de seu estilingue. O poder da saga bíblica provém de ela ser uma narrativa atraente e coerente, expressão dos temas atemporais da libertação de um povo, da continuada resistência à opressão e da busca por igualdade social. Ela expressa de modo eloquente o sentido profundamente arraigado das origens, das experiências e do destino comum que toda comunidade humana necessita para poder sobreviver. Em termos históricos específicos, agora sabemos que a saga épica da Bíblia emergiu pela primeira vez como resposta a pressões, dificuldades, desafios e esperanças com que foi confrontado o povo do minúsculo reino de Judá nas décadas que antecederam sua destruição e pela ainda mais minúscula comunidade do Templo de Jerusalém no período pós-exílico. De fato, a maior contribuição da arqueologia para nossa compreensão da Bíblia talvez seja a percepção de que uma sociedade tão pequena, relativamente pobre e remota como a de Judá na monarquia tardia e a de Jeú na época pós-exílica possa ter produzido o esboço dessa epopeia duradoura em um período tão breve. Tal percepção é crucial, porque somente ao reconhecer quando e por que as ideias, as imagens e os eventos descritos na Bíblia vieram a ser tão habilmente entrelaçados é que podemos finalmente começar a apreciar o verdadeiro gênio e a força continuada dessa criação literária e espiritual singular e sumamente influente na história da humanidade. Anexo a Teorias da Historicidade da Era dos Patriarcas. 1. A hipótese dos Amos. O desenvolvimento da arqueologia moderna na Terra Bíblica deixou claro que a Terra de Canaã do terceiro milênio antes da Era Comum, a Idade do Bronze inicial, foi caracterizada pela vida urbana plenamente desenvolvida.
Isso obviamente não era apropriado como pano de fundo histórico para as narrativas das migrações dos patriarcas, que tiveram poucos encontros urbanos. Nesse primeiro período urbano da Idade do Bronze, desenvolveram-se, nas terras baixas, grandes cidades, algumas delas cobrindo uma área de até 50 acres e acomodando vários milhares de pessoas. Elas estavam cercadas por formidáveis fortificações e comportavam palácios e templos. Embora não haja textos desse período, a comparação da situação no terceiro milênio antes da Era Comum com a situação do segundo período urbano, no segundo milênio antes da Era Comum, quando já temos textos, indica que as principais cidades serviam como capitais de cidades-estado e que a população rural esteve subordinada a esses centros. A cultura material foi de povos sedentários altamente organizados. Porém, no final do terceiro milênio antes da Era Comum, esse sistema urbano florescente entrou em colapso. As cidades foram destruídas e muitas delas se converteram em ruínas e nunca mais se recuperaram do choque. E muitos dos assentamentos rurais em torno delas foram abandonados. O que se seguiu foi um período de poucos séculos, no final do terceiro milênio e possivelmente no início do segundo milênio, de uma cultura muito diferente, em que não havia cidades grandes, isto é, não havia vida urbana. A maior parte da população da Palestina, assim acreditaram os arqueólogos nas décadas de 1950 e 1960, praticava um modo de subsistência nômade pastoril antes de a vida urbana gradualmente se recuperar e Canaã ingressar em um segundo período urbano, o da Idade do Bronze Média, no início do segundo milênio antes da Era Comum. O especialista norte-americano William F. Albright acreditou ter identificado o pano de fundo histórico dos patriarcas nesse interlúdio nômade entre dois períodos de vida urbana desenvolvida em Canaã, um interlúdio que caiu no período de 2100 a 1800 antes da Era Comum, perto da época dos patriarcas, como indicada pela cronologia bíblica. Albright chamou esse período de Bronze Médio e, outros especialistas o chamaram mais apropriadamente de Idade do Bronze Intermediária, por ter sido um intervalo entre duas eras urbanas. Albright e outros especialistas da época argumentaram que o colapso da cultura urbana do Bronze inicial foi repentino e resultante de uma invasão ou migração de nômades pastores vindos do Nordeste. Ele identificou os invasores com o povo chamado Amu, os amorreus, literalmente, ocidentais dos textos mesopotâmicos. Albright e seus seguidores deram um passo adiante e identificaram os patriarcas como amorreus e dataram o episódio de Abraão nas narrativas do livro do Gênesis nessa fase da história de Canaã. De acordo com essa reconstrução, Abraão foi um amorreu, um mercador, que emigrou do norte e migrou pelas terras altas centrais de Canaã, bem como no Negueb. E qual foi a causa histórica da migração de Abraão? Albright propôs que Abraão, um caravaneiro altamente reputado, participou da grande rede de comércio do século XIX antes da Era Comum. Textos daquela época encontrados perto de Kayseri, na região central da Turquia, atestam uma próspera relação comercial entre a Mesopotâmia e o norte da Síria, criando, assim, um paralelo para o movimento de Ur até Harã feito por Abraão no livro do Gênesis, e uma pintura tumular do Egito do mesmo período fornece evidência de comércio de caravanas entre a Transjordânia e o Egito, como descrito na narrativa de José no livro do Gênesis. Nos dois casos, jumentos foram usados como animais de carga. Assim, Albright interligou os dois fenômenos, a natureza pastoril da Era dos Patriarcas e o comércio de caravanas em lombo de jumento do século XIX. Argumentando que a Idade do Bronze Média e continuou até em torno de 1800 antes da Era Comum. O arqueólogo norte-americano Nelson Glueck aparentemente deu substância a essa teoria. Suas explorações no sul da Transjordânia e no deserto do Negueb revelaram centenas de sítios do mesmo período. Albright acreditou que esses sítios proporcionaram o pano de fundo histórico para as narrativas sobre a atividade de Abraão no Negueb e a destruição das cidades do Mar Morto. Contudo, a hipótese dos amorreus não se manteve por muito tempo. Com base em escavações adicionais em sítios por todo o país, a maioria dos especialistas chegou à conclusão de que o sistema urbano do Bronze inicial não entrou em colapso da noite para o dia, mas decaiu gradualmente no decorrer de muitas décadas, devido a sublevações locais por razões econômicas e sociais dentro de Canaã mais do que a uma onda de invasores vindos de fora. Nesse meio tempo, a hipótese dos amorreus recebeu um golpe vindo de outra direção, pois ficou claro que o termo amorreu não se restringia a povos pastores.
Comunidades de povoações no norte da Síria do início do segundo milênio também foram denominadas amorreus. Assim, tornou-se improvável que Abraão tenha vindo ao país como parte de uma onda invasora de fora. Além disso, a aparente similaridade entre o modo de vida pastoril na fase seguinte da história do país e as descrições do estilo de vida nômade de Abraão também mostraram ser ilusórias. Agora ficou claro que a Idade do Bronze intermediária não foi um período inteiramente nômade. É verdade que não houve grandes cidades naquele tempo e a relação proporcional entre os nômades pastores e a população em geral cresceu significativamente. Porém, grande parte da população permaneceu sedentária, vivendo em povoados e aldeias. Em nítida contradição com a teoria da grande migração de nômades vindos do norte, a continuidade da arquitetura, dos estilos de cerâmica e padrões de assentamento indicam que, nessa fase interurbana, a população de Canaã foi predominantemente nativa. A população descendeu dos povos que viveram nas grandes cidades poucas gerações antes. E essas mesmas pessoas reestabeleceriam a vida urbana em Canaã nas cidades da Idade do Bronze Média. Igualmente importante foi o fato de que alguns dos principais sítios mencionados nas narrativas sobre os patriarcas, como Siquém, Bersabeia e Hebrom, não renderam achados da Idade do Bronze Intermediária. Esses sítios simplesmente não eram habitados naquele tempo. Anexo A. Teorias da historicidade da Era dos Patriarcas. 2. Os patriarcas na Idade do Ferro Inicial. No exato momento em que a solução do segundo milênio pareceu ser um caso perdido, o biblista israelense Benjamin Mazar tomou um caminho diferente, utilizando os dados arqueológicos para propor que a descrição da Era dos Patriarcas deveria ser estudada diante do pano de fundo da Idade do Ferro Inicial. Mazar apontou principalmente para os anacronismos no texto, como a menção de um rei filisteu, de Gerara, e dos arameus. Não é preciso dizer que não havia filisteus em Canaã nem na Idade do Bronze Média nem na Idade do Bronze Tardia. Tanto os textos egípcios quanto a arqueologia provaram sem deixar margem para dúvidas que eles se fixaram na costa sul da Palestina no século XII antes da Era Comum. Em vez de ver sua ocorrência aqui como uma inserção tardia, da época da compilação, em uma tradição mais antiga, Mazar argumentou que o texto reflete um conhecimento íntimo dos reinos filisteus de um período diretamente anterior ao estabelecimento da monarquia em Israel. Os arameus também têm presença proeminente nas narrativas sobre os patriarcas, mas eles não subiram ao palco do Oriente Próximo Antigo antes da Idade do Ferro Inicial e seus reinos emergiram até mais tarde, principalmente no século IX antes da Era Comum. Mazar pensou que a descrição dos arameus como um povo pastoril reflete uma fase inicial de sua história, antes de terem organizado seus primeiros estados. Assim, ele concluiu que a migração dos patriarcas pela região montanhosa central entre Siquém e Hebrom se encaixa na moldura geográfica do assentamento israelita mais antigo na Idade do Ferro I. Algumas dessas tradições, como a de Jacó construindo um altar em Betel, podem ser entendidas diante do pano de fundo do período dos juízes, enquanto outras tradições, como a da centralidade de Hebrom, encaixam-se nos primeiros tempos da monarquia, sob Davi. O biblista norte-americano Kyle M. C. Carter assumiu um parecer um tanto similar, sendo, no entanto, um pouco mais cauteloso. Ele visualizou, nas narrativas sobre os patriarcas, diferentes estratos de composição e argumentou que alguns deles poderiam remontar à Idade do Bronze. Porém, quanto a temas relacionados com o lugar especial conferido a Judá nas narrativas dos patriarcas, a proeminência dada à figura de Abraão e aos túmulos dos patriarcas em Hebrom, M. C. Carter assumiu um ponto de vista similar ao proposto por Mazar. Ele argumentou que a melhor maneira de entender a proeminência de Hebrom nas narrativas sobre os patriarcas é diante do pano de fundo do estabelecimento da monarquia sob Davi. Mazar tinha razão ao dizer que a realidade por trás das narrativas do livro do Gênesis não pode ser entendida diante do pano de fundo da Idade do Bronze Média, mas deveria ser buscada ao longo das realidades da Idade do Ferro. Contudo, ele se equivocou porque sua data preferida na Idade do Ferro foi muito no começo. A pesquisa arqueológica moderna mostrou que Judá, onde a importante fonte javista aparentemente foi escrita, esteve muito esparsamente habitado até o final do século VIII antes da Era Comum. Da mesma forma, um século de escavações arqueológicas em Jerusalém indicou que a capital de Judá cresceu a ponto de tornar-se uma cidade significativa em torno da mesma época. No século X antes da Era Comum, Jerusalém não passava de um pequeno povoado.
E os resultados de décadas de escavações mostraram que Judá não alcançou um grau significativo de alfabetismo antes do final do século 8 antes da Era Comum. Por último e igualmente importante, as narrativas sobre os patriarcas estão eivadas de referências a realidades da monarquia tardia, principalmente as do século 7 antes da Era Comum. Anexo B. A procura do Sinai. Ao menos com base nos modernos mapas turísticos da Península do Sinai, parece não haver dificuldade especial em identificar os lugares mais importantes mencionados nas histórias bíblicas da peregrinação e da concessão da lei. O Monte Sinai e outros lugares bíblicos foram facilmente identificados e visitados desde tempos medievais e até antes disso, no período bizantino. De fato, a primeira teoria completa sobre a rota seguida pela peregrinação no deserto e a localização do Monte Sinai tem cerca de 1500 anos de idade. Ela remonta a antigas tradições cristãs relacionadas com o movimento monástico e a peregrinação aos sítios sagrados no deserto, nos séculos 4 a 6 da Era Comum. Essas tradições ainda são veneradas hoje por turistas e peregrinos que visitam o Monte Sinai e o sítio da Sarça Ardente. No centro da região montanhosa do sul do Sinai, cercado por venerandos picos graníticos, situa-se o Mosteiro de Santa Catarina. Construído no século 6 da Era Comum pelo imperador bizantino Justiniano para eternizar a memória do suposto sítio da Sarça Ardente, que até hoje é mostrada aos visitantes, o mosteiro recebeu o nome atual em tempos medievais. Cercado por altas muralhas como forma de proteção contra saqueadores, o mosteiro evoca imagens de eras passadas. Sua magnífica igreja e muitas de suas fortificações pertencem à construção original do século 6. Sobranceira ao mosteiro está o pico de Jebel Musa, a montanha de Moisés em árabe, que, já no período bizantino, foi identificado com o Monte Sinai. Nesse pico, do qual se descortina uma das mais espetaculares vistas do deserto, ainda se pode identificar as ruínas de uma capela do século 6. E, nas montanhas em torno de Jebel Musa e do Mosteiro de Santa Catarina, há outros restos de antigos mosteiros isolados com igrejas, celas de eremitas e instalações de água. Referências a alguns desses sítios podem ser encontradas em textos contemporâneos. Uma quantidade relativamente grande de fontes bizantinas descreve a vida dos monges do Sinai e a construção do Mosteiro da Sarça Ardente. Igualmente interessantes são os textos relacionados com a peregrinação à Montanha de Deus. A mais detalhada delas é a descrição feita por uma peregrina do final do século IV chamada Egéria, em que relata como ela e seus companheiros escalaram o Monte de Deus e como os monges que viviam ali lhe mostraram cada um dos lugares mencionados nos relatos bíblicos do Monte Sinai. Contudo, a confiabilidade histórica dessas tradições é questionável. Mesmo sendo possível que os monges bizantinos tenham preservado tradições ainda mais antigas, não há meio de confirmá-las, visto que não há absolutamente nenhum resto antigo de tempos bíblicos nessa região. A explicação mais plausível para as origens das antigas tradições cristãs do sul do Sinai consiste em sua localização geral e suas características ambientais. O Mosteiro da Sarça Ardente e o Monte Sinai dos monges bizantinos estão localizados em uma região excepcionalmente bela, em meio a um cenário de altas montanhas que facilmente podia suscitar a veneração de monges e peregrinos. Além disso, a ocupação contínua desses sítios foi possível. A área em torno do mosteiro proporcionava aos monges vantagens únicas devido a uma combinação bem particular de microclima e formações geológicas. As altas montanhas no sul do Sinai possuem um nível pluviométrico substancialmente maior do que as áreas circundantes e o granito vermelho da região é impermeável. Em consequência disso, o escoamento de água da chuva pode ser coletado em piscinas e cisternas. Adicionalmente, os uades contêm grande quantidade de água em seu subsolo, a qual se consegue acesso por meio de poços rasos. Em virtude disso, os monges bizantinos foram capazes de cultivar campos e pomares nos estreitos uades entre as montanhas, como grupos de beduíno continuaram a fazer até a época presente. Por essa razão, parece que essa combinação de cenário venerando e condições ambientais relativamente amigáveis encorajaram a peregrinação e a veneração contínuas de sítios nessa parte da Península do Sinai. A força da narrativa bíblica a respeito do Monte Sinai sempre encorajou tentativas de identificar localidades particulares. Contudo, esta se mantém no reino do folclore e da especulação geográfica, não da arqueologia. Anexo C. Teorias alternativas da conquista israelita. Infiltração pacífica.
Nas décadas de 1920 e 1930, enquanto William Foxwell Albright e seus estudantes estavam cada vez mais convencidos de ter encontrado evidência arqueológica para a conquista de Josué, um biblista alemão chamado Albrecht Alt desenvolveu uma hipótese bem diferente. Alt, professor da Universidade de Leipzig, era extremamente cético a respeito da possibilidade de ler o livro de Josué como história. A exemplo de muitos dos seus colegas acadêmicos alemães, ele era um forte apoiador da abordagem crítica da Bíblia. Ele estava convicto de que o relato bíblico foi compilado séculos depois de os supostos eventos terem acontecido e deveria ser encarado como um mito heróico nacional. Contudo, Alt não estava disposto a concluir que uma explicação histórica das origens dos israelitas estava totalmente fora de alcance. Enquanto descartava a narrativa de Josué, ele estava disposto a aceitar a possibilidade de que a fonte concorrente, o primeiro capítulo do livro dos Juízes, continha realidades históricas. No curso de suas viagens pela Palestina nos primeiros anos do século XX, Alt ficou fascinado com os modos de vida e os padrões de assentamento dos beduínos nas regiões de estepe do Negueb e do deserto da Judeia. E sob a base do seu conhecimento dos textos antigos e sua observação etnográfica abrangente da vida dos beduínos, especialmente de sua relação com as comunidades rurais, ele formulou uma teoria drasticamente nova das origens israelitas. No centro dessa nova teoria estava a compreensão de que os nômades pastores do Oriente Médio não migravam a esmo, mas se moviam com seus rebanhos de acordo com uma rotina sazonal fixa. Seus movimentos complexos estão baseados em uma compreensão precisa da mudança climática sazonal. Visto que a chuva só ocorre no inverno e as pastagens verdes são um recurso escasso durante o verão longo e seco, os pastores beduínos são forçados a administrar seus rebanhos com muito cuidado. Alt observou que, durante as estações chuvosas do inverno, quando havia extensas pastagens até em áreas relativamente áridas da estepe e do deserto, os beduínos se afastavam das áreas povoadas, fixando acampamentos na orla do deserto. Quando chegava a estação seca e as pastagens de inverno desapareciam, os grupos de beduínos aproximavam seus rebanhos das regiões agrícolas verdejantes e povoadas do país, onde podiam encontrar terra com pastos. Os beduínos dificilmente eram estranhos a essa região. Durante séculos eles haviam estabelecido um acordo costumeiro de mútuo benefício com os habitantes das comunidades agrícolas. Eles tinham permissão para deixar seus animais percorrerem os campos recentemente colhidos dos povoados permanentes, a pastar no restolho e adubar a terra. Contudo, no auge do verão até mesmo esse recurso estava esgotado, faltando ainda vários meses até chegar a primeira chuva de inverno. Esse era o período mais crucial para a sobrevivência dos rebanhos. E nesse momento os beduínos se dirigiam para os pastos verdes das terras altas, movendo seus rebanhos entre e no meio dos povoados permanentes até a estação chuvosa finalmente retornar e eles se dirigirem novamente para a orla do deserto. Essa rotina anual dependia de flutuações no ritmo e na quantidade da chuva de inverno, e Alt também percebeu como mudanças drásticas do clima ou das condições políticas podiam influenciar os beduínos no sentido de abandonar seu antigo modo de vida e estabelecer-se. Essa mudança no estilo de vida levava bastante tempo para completar-se. O modo de vida pastoril com seus costumes, ritmos e enorme flexibilidade é, em muitos aspectos, uma estratégia mais segura para sobreviver do que o cultivo de uma única parcela de terra. Ainda assim, era possível observar o processo quando pequenas parcelas começaram a aparecer em certas áreas específicas de pastagem de verão, para as quais grupos de beduínos costumavam retornar ano após ano. Após semear trigo ou cevada nas pequenas parcelas, eles partiam com seus rebanhos e retornavam no final da primavera seguinte em tempo de fazer a colheita. No início, pequenos grupos cultivaram parcelas isoladas, enquanto continuavam a pastorear seus rebanhos. Parte da família podia ficar nas proximidades dos campos, enquanto o restante continuava a mover-se com os animais. Essas parcelas sazonais gradualmente cresceram e os agricultores beduínos foram se tornando mais dependentes delas para obter o grão, que, caso contrário, teriam de obter por meio do comércio com os moradores dos povoados. E na medida em que o tempo e o esforço investidos no cultivo aumentava, o tamanho dos rebanhos diminuía, visto que eram forçados a permanecer nas proximidades dos seus campos e não podiam mais se dedicar a migrações de longo alcance. O último estágio desse processo foi o assentamento permanente com a construção de casas permanentes e o abandono do pastoreio, exceto na vizinhança imediata dos campos de cultivo.
Alt observou que se tratou de um processo gradual, e em grande parte, pacífico, pelo menos no início, visto que, de início, os beduínos se assentaram em regiões esparsamente habitadas, onde a terra e a água eram relativamente abundantes e a propriedade da terra não era atentamente controlada. Foi somente em um estágio posterior, quando os beduínos recém-assentados começaram a disputar terra e água com os habitantes dos povoados próximos, que começou o conflito, às vezes violento. Em suas observações desse processo de estabelecimento ou sedentarização dos nômades pastores, Alt acreditou ter entendido a situação descrita no livro dos Juízes. Com o tempo ele formulou o que veio a ser conhecido como a teoria da infiltração pacífica referente às origens israelitas. De acordo com Alt, os israelitas foram originalmente pastores nômades que migravam rotineiramente com seus rebanhos entre as regiões de estepe no leste durante o inverno, no verão, nas terras altas do lado ocidental de Canaã. Ambas as áreas foram descritas por fontes egípcias antigas como esparsamente povoadas. Embora a terra coberta de densas florestas fosse difícil de limpar e a topografia fosse escarpada, havia muita terra acessível para o cultivo. Consequentemente, Alt acreditou que, no final da Idade do Bronze Tardia, certos grupos de pastores nômades começaram a praticar o cultivo agrícola sazonal perto de suas terras de pastagens de verão nas terras altas de Canaã. E assim teve início o processo de assentamento permanente. Como nos tempos modernos, esse processo foi gradual e pacífico no início. Contudo, Alt indicou que, quando aumentou o número dos novos assentados, em consequência, também sua necessidade de mais terra e água, eles começaram a ter problemas com seus vizinhos cananeus, especialmente os que viviam em áreas urbanas remotas e isoladas nas terras altas, como Jerusalém e Luz, isto é, Betel. Na hipótese de Alt, esses conflitos pela posse de terra e água acabaram levando a escaramuças locais e conflitos prolongados, que constituíram o pano de fundo das batalhas entre israelitas e seus vizinhos cananeus e filisteus no livro dos Juízes. Embora a hipótese da infiltração pacífica seja completamente teórica, tratou-se de uma proposta tentadora. Ela tinha lógica, inseria-se no pano de fundo demográfico e econômico do país e combinava com as histórias do livro dos Juízes, que, de qualquer modo, pareciam ser mais históricas do que os épicos relatos de batalha do livro de Josué. E ela levava outra grande vantagem: parecia ser confirmada por textos egípcios antigos. Um papiro egípcio do tempo de Ramsés II, do século III antes da Era Comum, que registra uma controvérsia entre dois escribas sobre a geografia de Canaã, descreve a região montanhosa como uma região escarpada, coberta de florestas e quase vazia, habitada por beduínos Xosu. Assim, Alt acreditou que os israelitas poderiam de fato ser identificados com esses Xosu. Seus estágios iniciais de sedentarização nas terras altas não atraíram a hostilidade egípcia porque o Egito estava preocupado principalmente com as áreas férteis ao longo da costa e dos vales do norte, próximos às rotas terrestres internacionais estratégicas de comércio. No início da década de 1950, Yohan Aron, um dos apoiadores mais fervorosos de Alt entre os arqueólogos israelenses, acreditou ter encontrado evidência conclusiva na Alta Galileia. Aroroni explorou essa região montanhosa e coberta de densas florestas no norte do país e descobriu que, na Idade do Bronze Tardia, praticamente não havia assentamentos cananeus naquela área. No período subsequente, Idade do Ferro, um número relativamente grande de assentamentos pequenos, isolados e pobres surgiu ali. Aroroni identificou os assentados com os antigos israelitas, mais precisamente com o povo das tribos de Neftali e Asser, a respeito das quais os capítulos geográficos do livro de Josué dizem terem se fixado na montanhosa Galileia. Como era de se esperar, a conclusão de Aroroni foi incisivamente contestada por Yigael Yadin, que acreditava que a evidência de uma conflagração maciça na cidade de Azor no Bronze Tardio, a cidade descrita no livro de Josué como a capital de todos aqueles reinos, excluía toda e qualquer teoria de uma infiltração pacífica. Yadin, que aderiu à teoria da conquista unificada, argumentou que, enquanto a cidade de Azor foi poderosa, os israelitas não podiam ter se estabelecido na Galileia. Na sua visão, o primeiro ato nessa história deve ter sido a destruição de Azor pelos israelitas no final do século III antes da Era Comum. Somente quando Azor ficou em ruínas, a porta se abriu para que os israelitas se assentassem na Alta Galileia, de fato, também sobre as ruínas da própria cidade de Azor. A reconstrução que Aroroni fez dos eventos era menos heroica,
ainda que não fosse menos romanceada. Na sua opinião, os israelitas apareceram na região quando Azor ainda era uma cidade poderosa. Eles, porém, não optaram pelo confronto. Em vez de assentar-se na vizinhança de Azor e atrair a hostilidade dos seus habitantes, os israelitas gradativa e pacificamente foram se assentando na área isolada, desocupada e coberta de florestas da Alta Galileia, onde preferiram bater-se com o ambiente agreste e os riscos do cultivo agrícola nas terras altas a entrar em conflito com a poderosa Azor. O confronto final, de acordo com Aroroni, veio mais tarde, quando os israelitas ficaram fortes o suficiente para organizar um ataque a Azor. Só depois de destruída essa cidade, os israelitas expandiram-se para as áreas mais ricas e mais férteis do norte, incluindo a extremidade norte do Vale do Jordão. A teoria da infiltração pacífica começou a projetar-se 2 décadas mais tarde, em decorrência das explorações empreendidas por Aroroni no Vale de Bersabeia, uma zona árida ao sul da região montanhosa da Judeia. Nas décadas de 1960 e 1970, Aroroni escavou alguns dos mais importantes sítios do vale, a fortaleza de Arad, a antiga cidade de Bersabeia e o sítio excepcionalmente amplo de Tel Masos, da Idade do Ferro Inicial, localizado perto de fontes de água potável na parte central do vale. Aroroni descobriu que a história da povoação do Vale de Bersabeia foi similar à da Alta Galileia. Ao passo que não havia assentamentos permanentes no vale na Idade do Bronze Tardia, certa quantidade de pequenos assentamentos foi estabelecida ali na Idade do Ferro I. Aroroni identificou esses colonizadores da Idade do Ferro I com o povo da tribo de Simeão. E embora a tribo fosse diferente, Aroroni estava convicto de que a história era a mesma: assentamento pacífico pelos israelitas em territórios fronteiriços não ocupados por cidades cananeias. Revolta de camponeses. A despeito de panos de fundo e crenças religiosas divergentes e conflito de opiniões, houve uma crença fervorosa compartilhada por todos eles, a saber, Albright, Alt, Yadin e Aroron. Tanto a teoria da conquista militar quanto a da infiltração pacífica presumiam que os israelitas fossem um grupo novo que ingressou no país no final da Idade do Bronze Tardia. E, independentemente de suas diferenças na compreensão do texto bíblico, todos acreditavam que esse grupo étnico vivia em um nível civilizatório bem mais baixo do que os cananeus nativos. Tanto Yadin quanto Aroroni caracterizaram esses antigos israelitas como seminomades e ambos acreditavam que a conquista de Canaã, seja por invasão seja por infiltração, foi mais um capítulo no conflito atemporal entre fazendeiros e nômades, entre a semeadura e o deserto, no Oriente Médio. Essa crença implícita foi profundamente abalada nas décadas de 1960 e 1970, quando antropólogos e arqueólogos, operando em outras partes do Oriente Médio, perceberam que as suposições já desgastadas a respeito de distinções claras entre o mundo dos pastores migrantes e o dos colonos assentados eram simplistas, românticas, ingênuas e equivocadas. A primeira e mais importante dessas suposições era a crença comum no século XIX de que, em toda a antiguidade, houve nos desertos da Síria e da Arábia grandes quantidades de nômades turbulentos que invadiam periodicamente a terra povoada. Essa suposição foi superada pelo crescente consenso entre antropólogos na década de 1960 de que os grandes desertos não teriam sido capazes de fornecer sustento a mais do que um punhado de nômades puros antes que a domesticação do camelo como animal gregário se disseminasse no final do segundo milênio antes da Era Comum, caso isso não tenha ocorrido mais tarde. Dado que esse desenvolvimento ocorreu depois que os israelitas apareceram em Canaã, tornou-se extremamente improvável que o exemplo de uma invasão de beduínos pudesse se aplicar a eles. De acordo com isso, certos especialistas concluíram que os israelitas não foram nômades puros com seus camelôs, mas, em primeira linha, pastores de ovelhas e cabras, do tipo conhecido por percorrer com seus rebanhos as orlas da terra arável e não o deserto. Como Albrecht Alt persevera, a colheita do grão no verão coincide com a seca das pastagens nas margens do deserto, e o movimento natural dos pastores e seus rebanhos na direção das regiões agrícolas irrigadas encoraja e até necessita a cooperação entre os dois grupos. Em último caso, os pastores podem ter sido contratados como trabalhadores agrícolas sazonais e seus rebanhos podem ter tido permissão para pastar nos restolhos dos campos colhidos. Porém, em muitos casos os pastores e os fazendeiros podem ter sido membros da mesma comunidade, cujos membros nômades saíam em migração para a estepe desértica no inverno, enquanto os membros sedentários ficavam para trás para preparar e plantar os campos do povoado.
A pesquisa sobre a natureza do nomadismo pastoril indica que as antigas suposições sobre a transformação gradativa dos antigos israelitas de nômades em fazendeiros deveria ser invertida. De um ponto de vista antropológico, os pastores israelitas e os fazendeiros cananeus faziam parte do mesmo sistema econômico. Se tivesse havido quaisquer movimentos significativos da população, sua origem só poderia ter estado nas regiões povoadas e teria sido, nas palavras do historiador John Luke, rumo à estepe e o deserto, não para fora do deserto rumo à semeadura. Então veio George Mendenhall, um enérgico biblista da Universidade de Michigan, que rejeitou com o mesmo desdém tanto a teoria da imigração quanto a da conquista para explicar a ocupação israelita da terra. Durante anos, Mendenhall foi uma voz a clamar no deserto da especialidade bíblica, alegando que o surgimento da religião israelita e da confederação tribal só poderia ser explicado com base nos desenvolvimentos sociais internos de Canaã durante a Idade do Bronze Tardia. Já no ano de 1947, ele revisou a evidência das cartas de Tel El Amarna e foi um dos primeiros a concluir que os Apiru, identificados por alguns especialistas como hebreus, não foram nenhum grupo étnico, mas uma classe social bem definida. Mendenhall argumentou que as cidades-estado de Canaã na Idade do Bronze Tardia estavam organizadas como sociedade altamente estratificada, tendo o rei ou o prefeito no topo da pirâmide, os príncipes, funcionários da corte e guerreiros dos carros de guerra logo abaixo dele e os camponeses na base. Os Apiru aparentemente estavam fora desse esquema de organização e parecem ter ameaçado a ordem social algumas vezes. Mendenhall e outros indicaram que os Apiru, ainda que originalmente sedentários, retiraram-se do sistema urbano-rural, servindo às vezes como mercenários para quem oferecia mais e quando esse trabalho não era compensador, alguns Apiru encorajavam ativamente os camponeses a se rebelar. Mendenhall afirmou que o contexto dessa agitação social não foi um conflito entre os nômades e a população assentada, mas entre a população rural e os governantes das cidades-estado. As cartas de Tel El Amarna fornecem evidência de privação e exações cada vez mais onerosas de produtos agrícolas e pastores pelos reis e seus suzeranos egípcios. Não é de se admirar que os Apiru fossem muito bem-sucedidos em agitar os camponeses e que muitas cidades cananeias tenham sido destruídas naquele tempo. As cidades de Canaã na Idade do Bronze Tardia não passavam muito de centros administrativos de regimes feudais regionais. Sua destruição não representava apenas uma vitória militar, mas significava também a efetiva liquidação do sistema econômico que a cidade tinha mantido. Mendenhall escreveu o seguinte em 1970: tanto os materiais de Amarna quanto os eventos bíblicos representam o mesmo processo político, a saber, quando grandes parcelas da população retiravam, não em termos físicos e geográficos, mas em termos políticos e subjetivos, qualquer obrigação para com regimes políticos existentes, em consequência, renunciavam a qualquer proteção vinda dessas fontes. Em outras palavras, não houve nenhuma invasão estatisticamente importante da Palestina no início do sistema das 12 tribos de Israel. Não houve deslocamento radical da população, não houve genocídio, não houve expulsão em grande escala da população, mas somente de administradores da realeza, por necessidade. Em resumo, não houve conquista real da Palestina no sentido em que esta costuma ser entendida. O que aconteceu em vez disso pode ser chamado, do ponto de vista do historiador secular interessado apenas em processos sociopolíticos, uma revolta de camponeses contra as cidades-estado cananeias interligadas em rede. O núcleo da teoria da revolta camponesa era constituído pela nova explicação de como começou a religião israelita. Mendenhall manteve que os Apiru e seus apoiadores camponeses jamais poderiam ter unificado e vencido a dominação feudal cananeia sem uma ideologia convincente. E ele acreditou que sua ideologia, o culto a um Deus único e transcendente, YHWH, foi uma resposta brilhante à religião dos reis cananeus. Em vez de depositar sua confiança em um panteão de divindades e em sofisticados rituais de fertilidade, que poderiam ser realizados somente pelo rei e seu sacerdócio oficial, o novo movimento religioso colocou sua fé em um Deus único que estabeleceu leis igualitárias de conduta social e que as comunicou diretamente a cada membro da comunidade. O poder dos reis sobre o povo foi, portanto, efetivamente quebrado pela difusão dessa nova fé. E para os apoiadores da teoria da revolta camponesa, a verdadeira conquista israelita foi levada a cabo, sem invasão nem imigração,
quando grandes contingentes de camponeses cananeus derrotaram seus senhores e se tornaram israelitas. Em 1979, Norman K. Godwald, outro biblista norte-americano, acolheu e expandiu as teorias de Mendenhall em seu livro As Tribos de Yahvé. Mas ele também deu um passo adiante, atacou frontalmente a evidência arqueológica. Enquanto Mendenhall simplesmente desprezara toda a conversa sobre o assentamento de seminomades na região montanhosa e nas orlas do deserto, Godwald acreditou que aqueles sítios eram de fato israelitas. Porém, ele fez essa identificação por razões completamente diferentes. Ele teorizou que as regiões remotas de fronteira ou de florestas eram naturalmente atraentes para os membros de um movimento de independência que havia fugido de planícies e vales mais densamente povoados, e mais estritamente controlados, para estabelecer um novo modo de vida. Godwald propôs que seu assentamento nessa região rochosa e pouco irrigada foi possível em primeira linha por causa de avanços tecnológicos, ferramentas de ferro para talhar cisternas no substrato rochoso e argamassa impermeável para selar as paredes das cisternas, bem como a técnica de fazer terraços em encostas montanhosas. Na linha de frente social, Godwald acrescentou que, em seus novos lares, os israelitas instituíram uma sociedade mais igualitária, em que os meios de produção eram acessíveis a todos. E, no plano cognitivo, ele propôs que as novas ideias de igualdade foram importadas para Canaã por um pequeno grupo de pessoas vindas do Egito e estabelecidas nas terras altas. Esse grupo pode ter sido influenciado por ideias egípcias heterodoxas sobre religião, como aqueles que estimularam a Revolução de Akhenaton no século XIV, ideias que tinham afinidade com a concepção bem posterior do monoteísmo. Assim, esse novo grupo constituiu o núcleo em torno do qual se cristalizaram os novos moradores das terras altas. O arqueólogo norte-americano William Dever forneceu um contexto explicitamente arqueológico para a teoria da revolta camponesa. Propondo uma nova interpretação de achados de escavações mais antigas, ele argumentou que a cerâmica e a arquitetura dos novos assentamentos nas terras altas da Idade do Ferro se assemelham à cerâmica e à construção tradicionais dos habitantes das terras baixas na Idade do Bronze Tardia, indicando, por conseguinte, que os antigos israelitas provieram das comunidades sedentárias de Canaã. Concordando com Godwald, Dever propôs que a primeira vez que a região montanhosa esteve densamente povoada foi na Idade do Ferro, em boa medida, devido a duas inovações tecnológicas. Estas eram a ciência de talhar e impermeabilizar cisternas para armazenamento da água no substrato rochoso, o que capacitou a nova população a estabelecer assentamentos longe de fontes e poços perenes, e as técnicas de construir terraços agrícolas em encostas montanhosas íngremes, o que abriu caminho para a exploração mais intensa da região montanhosa, incluindo a especialização em vinhedos e olivais, o que, por seu turno, levou à produção em massa de vinho e azeite de oliva. De acordo com Dever, as duas invenções devem ter originado uma sociedade complexa e tecnicamente sofisticada, a saber, a da população sedentária de Canaã. A hipótese da revolta camponesa ou revolução social era bastante atraente e ganhou o apoio de um grande número de biblistas e arqueólogos. Ela pareceu combinar com as realidades sociais de Canaã na Idade do Bronze Tardia, explicar o declínio do sistema de povoação do Bronze Tardio nas terras baixas e o surgimento do sistema da Idade do Ferro nas terras altas e estava muito mais sintonizada com a orientação política radical da vida acadêmica norte-americana e europeia daquela época. Ela também se coaduna com o ceticismo crescente na pesquisa bíblica referente ao valor histórico tanto de Josué quanto de Juízes. Porém, ela estava errada e, de fato, foi abandonada quase com a mesma rapidez com que emergira. E por quê? Ela era altamente especulativa e teórica e tinha pouco apoio real da arqueologia. De fato, a arqueologia testemunha contra ela. Ela também chegou na hora errada. Em torno da década de 1980, antropólogos e arqueólogos estavam se tornando cada vez mais céticos quanto à possibilidade de que estilos de cerâmica e arquitetura podiam revelar a etnicidade ou a origem geográfica de povos antigos. Tais elementos da cultura material podiam ser facilmente imitados ou emprestados de uma sociedade por outra. De fato, a maior parte dos achados mencionados por Dever foram descobertos em povoados que representam a segunda fase do assentamento nas terras altas. Por essa razão, as similaridades com achados da Idade do Bronze Tardia podem indicar que havia comércio ou relações econômicas entre os assentados da Idade do Ferro I e os povos das terras baixas, mas
do que indicar a origem, já que houve evidente continuidade cultural nas terras baixas desde a Idade do Bronze Tardia até a Idade do Ferro I. Ainda mais importante foi que, na década de 1970 e no início da década de 1980, dados sólidos sobre os povoados das terras altas na Idade do Ferro começaram a chover torrencialmente do campo e a nova evidência claramente contradisse a teoria da revolução social. Em primeiro lugar e acima de tudo, os novos dados mostraram que a Idade do Ferro não foi o primeiro período de atividade intensa de assentamento nas terras altas e que as duas inovações tecnológicas eram conhecidas, e foram usadas, séculos antes do surgimento do Israel mais antigo. Em outras palavras, o uso de cisternas talhadas na rocha e impermeabilizadas e a construção de terraços nas encostas montanhosas são resultados característicos de uma intensa atividade de assentamento na região montanhosa, não as primeiras causas que a impulsionaram. A evidência arqueológica proveniente das terras baixas tampouco apoia a teoria de revolução social. Ficou claro em anos recentes que, em torno da Idade do Bronze Tardia, o setor rural da sociedade cananeia já havia sido esvaziado e não era capaz de suprir nem a energia nem a força de trabalho por trás da nova onda de assentamento nas terras altas. Além disso, o trabalho arqueológico nas terras altas nas décadas de 1980 e 1990 produziu algumas indicações notáveis de que a maior parte dos assentados ali na Idade do Ferro provinha de um pano de fundo pastoril, mais do que sedentário. Todas as três teorias da conquista israelita, invasão unida, infiltração pacífica e revolução social, endossavam a noção bíblica central de que o surgimento do Israel mais antigo foi um fenômeno único e singular na história do país. As novas descobertas de décadas recentes pulverizaram essa ideia. Anexo D porque a arqueologia tradicional do período davídico e salomônico está equivocada. 1. As conquistas davídicas, uma miragem cerâmica. A evidência arqueológica mais importante usada para vincular estratos de destruição com as conquistas davídicas foi a cerâmica filisteia decorada que era datada por especialistas em um período que vai do início do século XII antes da Era Comum até cerca do ano 1000 antes da Era Comum. Os primeiros estratos que não contêm esse estilo distintivo são datados do século X, isto é, do período da monarquia unificada. Porém, essa datação foi baseada inteiramente na cronologia bíblica e constitui, por isso mesmo, um argumento circular porque a data mais recente para os estratos contendo essa cerâmica foi fixada de acordo com a era presumida das conquistas davídicas em torno do ano 1000 antes da Era Comum. De fato não havia nenhuma evidência clara para uma datação precisa da transição do estilo filisteu para tipos posteriores. Além disso, estudos recentes revolucionaram a datação da cerâmica filisteia. Em décadas recentes, muitos sítios importantes foram escavados na planície costeira no sul de Israel, área de forte presença egípcia no século XII antes da Era Comum e a região em que os filisteus estiveram assentados. Esses sítios incluíram 3 das cidades mencionadas na Bíblia como o eixo em torno do qual girava a vida filisteia, Asdod, Ascalon e Acaron, isto é, Tel-Micne, bem como vários sítios que serviam como fortalezas egípcias. Estas revelaram informação sobre a cultura material egípcio-cananeia nas últimas décadas da hegemonia egípcia em Canaã. Entre os achados estão inscrições egípcias relacionadas com a administração imperial de Canaã, bem como grandes quantidades de recipientes egípcios feitos no local. Algumas das inscrições datam do reinado de Ramsés III, o faraó que combateu os filisteus e supostamente os instalou nas suas fortalezas no sul de Canaã. A surpresa foi que os estratos que representam as últimas fases da dominação egípcia em Canaã sob Ramsés III não revelam os tipos anteriores de recipientes filisteus decorados e os estratos filisteus mais antigos não revelam qualquer sinal de presença egípcia, nem sequer um único recipiente egípcio. Em vez disso, eles estavam completamente separados. Além disso, em alguns sítios, as fortalezas egípcias do tempo de Ramsés III foram sucedidas pelos primeiros assentamentos filisteus. Em termos cronológicos, isso não poderia ter acontecido antes do colapso da dominação egípcia em Canaã em meados do século XII antes da Era Comum. As implicações dessa revelação para a arqueologia da monarquia unida criou uma espécie de efeito dominó. Todo o conjunto de estilos de cerâmica foi adiantado em cerca de meio século e isso inclui a transição do estilo filisteu para o estilo pós-filisteu. Outro tipo de evidência provém do estrato 6A de Meguido, que representa a última fase da cultura material cananeia no norte.
Esse estrato sempre foi datado no século XI antes da Era Comum e se acreditava que tivesse sido destruído pelo rei Davi. Essa suposição combinava perfeitamente com a ideologia bíblica. O piedoso rei Davi aniquilou o último baluarte remanescente da cultura cananeia. Visto que esse estrato foi violentamente destruído pelo fogo, centenas de recipientes completos de cerâmica foram esmagados pelo desabamento das muralhas e dos telhados. De fato, uma grande quantidade de recipientes foi posta a descoberto pelas escavações do Instituto Oriental e a escavação mais recente da Universidade de Tel Aviv em Meguido. Contudo, não foram encontrados exemplares do estilo decorado filisteu. Em consequência, é impossível datar essa cidade no século XI, um período em que a cerâmica decorada filisteia é comum em todo o país, incluindo sítios vizinhos no Vale de Jezrael. De fato, há recipientes filisteus na própria Meguido, mas todos eles provêm do estrato anterior. Isso significa que a última cidade de Meguido que apresenta restos da cultura material cananeia não pode ter sido destruída pelo rei Davi em torno do ano 1000 antes da Era Comum. Tanto a evidência cerâmica quanto a do carbono 14 indicam que ela ainda existia várias décadas mais tarde, ainda no século X antes da Era Comum. 2. Repensar Meguido. Datas, cerâmica e estilos arquitetônicos. Yigael Yadin argumentou que a identificação das cidades salomônicas esteve baseada na estratigrafia, na cerâmica e na Bíblia. Porém, a estratigrafia e a cerâmica fornecem uma cronologia apenas relativa. Por essa razão, está claro que toda a ideia que a arqueologia tem da monarquia unificada, do planejamento urbano dos arquitetos de Salomão e da grandiosidade dos palácios salomônicos apoia-se em apenas um versículo da Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 15. Temos de dizer isso mais uma vez: toda a reconstrução tradicional da natureza da monarquia unificada de Israel, sua expansão territorial, sua cultura material, sua relação com os países vizinhos, depende da interpretação de um único versículo bíblico. E esse versículo é bastante problemático, porque não sabemos se ele se baseia em fontes autênticas da época de Salomão ou em realidades posteriores. Nem mesmo conseguimos entender seu sentido exato. Construir significa que Salomão fundou novas cidades? Ou ele se limitou a fortificar as existentes? As três cidades mencionadas, Meguido, Gazer e Azor, meramente simbolizam, para o autor de Reis, as três principais cidades administrativas do norte de Israel? O autor de Reis retroprojetou para a época de Salomão a grande construção que aconteceu anos mais tarde nessas cidades? Comecemos com os portões de 6 câmaras. Em primeiro lugar, a ideia de que o portão de Meguido data da época dos palácios de pedra lavrada foi contestada, principalmente porque o portão está ligado a uma muralha maciça que passa por cima dos 2 palácios. Em outras palavras, visto que a muralha é posterior aos palácios e que ela está ligada ao portão, há boas razões para crer que o portão também seja posterior aos palácios. Além disso, escavações recentes mostraram que esse tipo de portão foi usado fora das fronteiras da monarquia unificada e que portões similares foram construídos em fases posteriores da Idade do Ferro, até o século VII antes da Era Comum. Assim, o único gancho em que está pendurada toda a estrutura também se mostrou pouco firme. Mas isso não é tudo. A pista seguinte vem do sítio vizinho de Jezrael, localizado a menos de 10 milhas a leste de Meguido. O sítio foi escavado na década de 1990 por David Ussichin da Universidade de Tel Aviv e por John Vodiad da Escola Britânica de Arqueologia em Jerusalém. Eles puseram a descoberto um amplo cercado fortificado, que eles identificaram com o palácio construído por Acab na primeira metade do século IX antes da Era Comum. Essa acrópole palaciana foi destruída pouco tempo depois de ter sido construída. Isso presumivelmente aconteceu ou no curso da revolta contra a dinastia Amrida liderada pelo futuro rei israelita Jeú ou como resultado da campanha militar de Hazael, rei de Damasco, no norte de Israel. Em todo caso, a data do abandono do cercado fortificado de Jezrael seria em torno de meados do século IX antes da Era Comum. A surpresa foi que a cerâmica encontrada no cercado de Jezrael é idêntica à cerâmica dos palácios da cidade de Meguido. Porém, supunha-se que esta última havia sido destruída pelo faraó Sesac quase um século antes. Como podemos preencher esta lacuna? Há apenas 2 possibilidades nesse caso: ou puxamos a construção de Jezrael para trás até o tempo de Salomão ou empurramos os palácios de Meguido para frente até o tempo da dinastia de Acab.
Nem é preciso dizer que, nesse caso, há apenas uma solução, já que não há registro da ocupação de Jezreel por Salomão e dado que o complexo de Jezreel possui um formato similar ao da Acrópole de Samaria, a capital do Reino do Norte, que sem dúvida nenhuma foi construída pelos Amridas. A cidade dos palácios de pedra lavrada em Meguido foi destruída em meados do século IX antes da Era Comum, provavelmente por Azael, e não no ano 926 antes da Era Comum por Sesac. Mas haveria alguma outra evidência direta da cidade de palácios de Meguido em adição ao efeito dominó que descrevemos acima? Em outras palavras, ainda é possível que ela tenha sido construída no tempo de Salomão no século X antes da Era Comum e destruída só no século IX? Aparentemente a resposta é negativa, por duas razões. A primeira pista vem de Samaria, a capital do Reino do Norte de Israel, que foi construída no início do século IX antes da Era Comum. Há semelhanças claras nos métodos de construção do Palácio de Samaria e dos dois palácios de Meguido. Por essa razão, parece que eles foram construídos na mesma época. Neste caso também nos defrontamos com duas opções. Ou argumentamos que ambos, o Palácio de Samaria e a Acrópole Real, foram construídos por Salomão ou argumentamos que os palácios de Meguido foram construídos depois de Salomão. A primeira opção não pode ser aceita, porque dificilmente se poderá duvidar que o Palácio de Samaria e toda a Acrópole tenham sido construídos por Amri e Acab no início do século IX antes da Era Comum. Uma palavra deve ser dita sobre a maneira de tratar os materiais bíblicos. Alguns dos nossos colegas se admiram de como podemos desprezar a historicidade de um versículo da Bíblia, Primeiro Livro dos Reis, capítulo 9, versículo 15, e aceitar a historicidade de outros, relacionados com a construção do palácio de Jezreel por Acab, Primeiro Livro dos Reis, capítulo 21, versículo 1, e com a construção do palácio de Samaria por Amri. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 16, versículo 24. A resposta tem a ver com metodologia. O material bíblico não pode ser tratado como um bloco monolítico. Ele não requer um procedimento do tipo ou você leva tudo ou deixa tudo. 2 séculos de moderna especialização bíblica mostraram que o material bíblico deve ser avaliado capítulo por capítulo e às vezes versículo por versículo. A Bíblia compreende materiais históricos, não históricos e semi-históricos, que às vezes aparecem muito próximos uns dos outros no texto. Toda a essência da especialização bíblica é separar as partes históricas do restante do texto, de acordo com considerações linguísticas, literárias e históricas extrabíblicas. De modo que certamente se pode duvidar da historicidade de um versículo e aceitar a validade de outro, especialmente no caso de Amri e Acab, cujo reino é descrito em textos assírios, moabitas e arameus contemporâneos. Anexo I identificando a era de Manassés no registro arqueológico. Não é fácil localizar Manassés com precisão em termos arqueológicos, isto é, identificar os estratos urbanos específicos construídos durante seu reinado em sítios por todo o território de Judá. Embora a cerâmica do final da Idade do Ferro II em Judá seja mais bem conhecida do que a de qualquer outra fase da Idade do Ferro, sua datação ainda não é suficientemente precisa para distinguir os estilos de uma geração específica. A razão principal para essa situação que deixa a desejar é que, para datar conjuntos cerâmicos de modo preciso, é necessário desencobrir estratos de destruição que possam ser associados com segurança a um evento histórico particular. Toda a cronologia da cerâmica da última fase da história de Judá após a queda de Israel está, por conseguinte, baseada em um sítio, Laquis, na Cefelá, que por 2 vezes fornece essa combinação de um extrato arqueológico de destruição não ambíguo com achados ricos e uma fonte histórica confiável. Em primeiro lugar, os anais assírios, o alto relevo de Nínive e a Bíblia não deixam margem para dúvidas de que a cidade foi devastada por Senaqueribe no ano 701 antes da Era Comum. Em segundo lugar, a referência bíblica a Azeca e Laquis como os últimos baluartes que resistiam ao ataque babilônico, no livro de Jeremias, capítulo 34, versículo 7, confirmada por um óstraco encontrado no sítio, fornece evidência clara de que Laquis foi aniquilada pelos babilônios em 587 ou 586 antes da Era Comum. Essas duas destruições de Laquis foram vinculadas ao final dos estratos 3 e 2 no sítio. Comparando os conjuntos da Idade do Ferro II expostos em outros sítios de Judá com os 2 conjuntos de cerâmica abundantes e bem datados de Laquis, os especialistas foram capazes de distinguir 2 horizontes em Judá nos séculos 8 e 7 antes da Era Comum.
sítios que foram destruídos pelos assírios no final do século 8 e aqueles que os babilônios destruíram no início do século 6. O reinado de Manassés está situado entre esses dois horizontes. Dado que Manassés foi um vassalo leal da Assíria, não houve guerras no seu tempo, não ocorreram grandes destruições. Sua época foi pacífica para Judá. Contudo, o que foi bom para o povo de Judá ironicamente é ruim para os arqueólogos. Não temos nem sequer um extrato que possa ser datado com segurança em seu tempo. As cidades estabelecidas por Manassés sobreviveram até a queda final de Judá. Em consequência, os extratos de destruição representam a cultura material dos seus últimos anos mais do que a de seus tempos anteriores. Consequentemente, a única maneira de localizar Manassés com precisão é delinear o assentamento em geral e as tendências demográficas em Judá entre 701 antes da Era Comum e o final do século 7. Tendo em mente que o reinado de Manassés vem logo depois da campanha de Senaqueribe e que representa um período significativo de recuperação econômica, até mesmo essa informação muito genérica é de grande valor. Anexo F. De que tamanho era o reino de Josias? O livro das Crônicas indica que a campanha de purificação cultica e conquista territorial de Josias alcançou as extremidades norte e sul, nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão e também de Neftali, no segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículo 6. De acordo com isso, por longo tempo muitos arqueólogos bíblicos aceitaram esse relatório de crônicas tal e qual e acreditaram que o reino de Josias abrangeu a maior parte do território da Palestina Ocidental, das terras altas do Negueb no sul até a Galileia no norte. De acordo com essa visão, Josias se apossou de vastas partes dos territórios do anterior Reino do Norte e inclusive expandiu para o sul e o oeste, para áreas que nunca antes haviam sido controladas por Jerusalém. Contudo, uma nova análise arqueológica indica que os avanços territoriais de Josias foram bem mais limitados. A visão maximalista mais antiga referente à fronteira norte de Judá no tempo de Josias baseou-se nos achados em Meguido. Com a queda do Reino do Norte, os assírios tornaram Meguido a capital de sua província nos vales do norte e na Galileia. Eles reconstruíram a cidade com um formato completamente novo, com dois palácios tipicamente assírios e uma nova concepção de cidade ortogonal com conjuntos de ruas paralelas que se cruzavam em ângulos retos. Essa cidade, identificada como Estrato 3, é o melhor exemplo arqueológico de um centro de governo assírio nas províncias ocidentais do seu império. Ela funcionou até a retirada assíria da Palestina perto do final do século 7 antes da Era Comum. O estrato seguinte de Meguido, o Estrato 2, em muitas partes do monte, constitui simplesmente uma continuação da cidade anterior com reconstruções e complementos mínimos. Porém, há duas diferenças principais entre a cidade do Estrato 3 e a do Estrato 2. No estrato mais recente, a muralha da cidade deixou de ser usada e uma construção maciça, que foi identificada pela equipe da Universidade de Chicago como uma fortaleza, foi erguida no lado oriental do monte. Dali ela dominou o vale e a estrada internacional que ligava o Egito à Mesopotâmia. O Estrato 2 foi atribuído pelos mesmos escavadores a Josias em seus esforços para unificar os dois reinos, e sua destruição parcial foi atribuída ao encontro que acabaria com a vida de Josias. Por isso, a fortaleza de Meguido presumivelmente supriu o elo que faltava para explicar o confronto final com o faraó Necal. Foi proposto que Josias se apossou de todos os territórios da região montanhosa do antigo Reino do Norte e depois expandiu mais para o norte até Meguido, convertendo-a em posto avançado estratégico no norte. O controle sobre toda a região desde Jerusalém até o Vale de Jezrael possibilitou a Josias avançar até Meguido com seu exército, possivelmente em uma tentativa de deter Necal em sua tentativa de socorrer o exército assírio contra os babilônios. Quanto à presumida fronteira ocidental do Reino de Judá na época de Josias, o prêmio ganho pelos maximalistas foi Mesada Shavial, um pequeno sítio na costa cerca de 15 milhas ao sul de Tel Aviv. Essa construção modesta, que foi identificada como uma fortaleza, daí o nome em hebraico Mesad, ou fortaleza, trouxe dois achados interessantes. Em primeiro lugar, um conjunto de cerâmica que é mais bem datada no século 7 antes da Era Comum, incluindo cerâmica grega importada. Em segundo lugar, uma quantidade de óstracos encontrados no sítio foi escrita em hebraico bíblico. Eles mencionam nomes javistas com a terminação Yahu, Oshaiayau, Obadiaú, Ashaviaú. Em consequência,
A fortaleza foi interpretada como construção erguida por Josias na costa, para que Judá tivesse acesso ao mar. Ela foi guarnecida com um comandante judaíta e mercenários gregos que serviam no exército judaíta, em um papel similar ao que desempenhavam no exército egípcio daquele tempo. Óstracos contemporâneos encontrados na fortaleza judaíta de Arad, no vale de Bersabeia, pareceram dar suporte a essa ideia. Eles mencionam a locação de provisões alimentícias para um povo chamado Quitim, um termo que foi interpretado no sentido de gregos, isto é, um contingente de mercenários gregos no exército judaíta. A discussão referente à fronteira sul do reino de Josias se concentrou nas duas grandes fortalezas do século VII, Cades Barneia e Azeva, que foram escavadas pelo arqueólogo israelense Rudolf Cohen no deserto bem ao sul da linha meridional das cidades judaítas no Vale de Bersabeia. Cades Barneia controla o maior oásis na importante rota comercial que leva do sul da Palestina até a extremidade do Golfo de Aqaba e segue mais para o sul até a Arábia. De acordo com o escavador, uma série de fortalezas judaítas foi construída naquele sítio. A última da série foi construída nos dias de Josias e destruída pelos babilônios em 586 antes da Era Comum. Essa última estrutura foi identificada como fortaleza judaíta por causa de certa semelhança com as fortalezas judaítas situadas no Vale de Bersabeia, porque alguns óstracos em hebraico foram encontrados ali e porque a avaliação histórica geral do reinado de Josias indicava a probabilidade de uma expansão judaíta até essa área. Em Azeva, cerca de 20 milhas ao sul do Mar Morto, uma estrutura quadrática maciça em forma de casamata, de 2,5 acres de área, dotada de um portão bem construído de 4 câmaras, foi datada nos séculos 9 e 8 antes da Era Comum. Ela foi sucedida por uma fortaleza um pouco menor no final do século 7 antes da Era Comum, relacionada com as atividades de Josias. Um amontoado de recipientes culticos edomitas enterrados em uma cova nas proximidades da fortaleza também foi atribuído ao século 7 e conectado com a reforma cultica de Josias. A despeito desses aparentes indícios arqueológicos da expansão de Josias, há alguns especialistas que acreditam que um material geográfico bem determinado na Bíblia indica claramente que os ganhos territoriais de Josias foram mínimos. A fonte mais importante são as listas de áreas urbanas tribais no livro de Josué, capítulos 15 a 19, várias das quais o biblista alemão Albrecht Alt propôs que fossem datadas do século 7 antes da Era Comum. Em particular, ele propôs que as listas de cidades de Judá, Benjamim, Dan e Simeão refletem a divisão administrativa de Judá no tempo de Josias. Naquele tempo, o reino estava dividido em 12 distritos, que abrangiam a área que se estende do Vale de Bersabeia no sul até o Planalto de Benjamim no norte, incluindo a Cefelá oriental. Outro indício provém das listas dos que retornaram do exílio babilônico, que aparecem nos livros de Esdras e Neemias. Essas listas aparentemente incluem lugares que se situavam dentro das fronteiras de Judá antes da destruição de 586 antes da Era Comum. O historiador bíblico israelense Benjamin Mazar acrescentou que a descrição dos limites geográficos da reforma religiosa de Josias no segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 8, também revela as fronteiras do seu estado. O rei fez vir das cidades de Judá todos os sacerdotes, profanou os santuários das alturas onde eles tinham queimado incenso, desde Gaba até Bersabeia. Mazar identificou essa Gaba com um sítio localizado cerca de 15 milhas ao norte de Jerusalém. Isso tudo aparentemente significou que a expansão de Josias para o norte foi mínima e incluiu somente a área do tão odiado centro de culto de Betel. Na verdade, os achados arqueológicos usados pelos maximalistas podem ser interpretados de uma maneira muito diferente. Começando com Meguido no norte, não há nenhum tipo de evidência para atribuir a fortaleza do estrato 2 a Josias. Jamais foi encontrado sequer um item judaíta do século 7 antes da Era Comum em Meguido. Podemos aceitar com segurança a visão alternativa de que o estrato 2 de Meguido representa uma tomada pacífica pelos egípcios. Os palácios assírios provavelmente continuaram a serviço da administração egípcia e uma fortaleza foi construída na margem oriental do monte. Essa interpretação suscita um problema um tanto similar na medida em que o estrato 2 de Meguido não produziu achados egípcios. Porém, o domínio egípcio na Palestina no século 7 foi muito breve, entre 10 e 20 anos, e não deixou muitos achados inclusive no sul da planície costeira.
Quanto à Mesada Chavial no oeste, a cerâmica grega que ali foi encontrada é agora conhecida de uma certa quantidade de sítios na planície costeira sul e no vale de Bersabeia. A pergunta é: essa cerâmica deve ser entendida como representando a presença física de mercadores ou mercenários gregos ou apenas como produto de relações comerciais com o Ocidente? De modo geral, a resposta a uma pergunta como essa depende, entre outros fatores, da quantidade dessa cerâmica encontrada em dado sítio. A proporção relativamente alta dessa cerâmica em Mesada Chavial pode de fato indicar a presença de gregos. E, se o sítio de fato foi uma fortaleza, talvez estejamos lidando com mercenários. A pergunta seguinte seria: em que exército eles serviram? O historiador grego Heródoto informa que mercenários gregos serviram no exército de Psamético, rei do Egito, e que eles estavam estacionados em suas fortalezas de fronteira. Isso foi confirmado em escavações no Egito, incluindo a escavação de um dos lugares especificamente mencionados por Heródoto. Logo, podemos aceitar com bastante segurança a teoria de que Mesada Chavial foi um posto avançado egípcio guarnecido, entre outros, por mercenários gregos. Mas não seria possível que mercenários gregos tivessem servido também no exército judaíta? Em conexão com isso são dignos de nota novamente os quitim, que são mencionados em alguns óstracos do final do século VII encontrados na fortaleza de Arad, situada no sul de Judá. O comandante da fortaleza recebeu instruções para fornecer-lhes provisões alimentícias. Baseado na Bíblia, que identifica os quitim com os gregos ou cipriotas, e na cerâmica grega encontrada em Mesada Chavial, que se supunha ter sido uma fortaleza judaíta do tempo de Josias, Yohan Arolim, o escavador de Arad, propôs que os quitim foram mercenários gregos ou cipriotas que serviram no exército judaíta. Porém, outras explicações são igualmente lógicas. Nadal Naaman propôs que os óstracos de Arad deveriam ser entendidos como ordens dadas aos comandantes judaítas para fornecer suprimentos aos mercenários gregos a serviço do exército egípcio, que naquele tempo dominava Judá. Outro historiador da Bíblia, Anson Heine, propôs que os quitim não foram mercenários, mas mercadores oriundos da cidade de Kition, em Chipre. Como quer que seja, com relação à Mesada Chavial, não há muita margem para duvidar que o Egito, que se expandiu no final do século VII ao longo da costa do Levante, era suficientemente forte para impedir Josias de construir uma fortaleza isolada no meio de uma área na qual o Egito tinha grande interesse estratégico. Se Mesada Chavial foi uma fortaleza egípcia, deveríamos perguntar o que os judaítas, isto é, pessoas com nomes javistas, estavam fazendo ali. O livro de Jeremias, capítulo 44, versículo 1, e capítulo 46, versículo 14, nos conta que, na sua época, havia judaítas vivendo em vários lugares no Egito, e a partir dos achados feitos na ilha de Elefantina, situada no rio Nilo, no Alto Egito, combinados com as referências a Siene, Assuã, na Bíblia, podemos supor que havia judaítas servindo como mercenários no exército egípcio já no final do período monárquico. Em consequência, é bastante plausível que a unidade estacionada na fortaleza egípcia de Mesada Chavial incluísse mercenários judaítas. Naaman propôs que alguns desses judaítas podem ter sido trabalhadores forçados enviados para lá como parte da obrigação de Judá como subalterno do Egito. Portanto, não há razão para esticar o território de Josias tão a oeste até a costa. Agora vamos para o sul. As duas fortalezas do século VII no extremo sul, Cádiz Barneia no oeste e Azeva no leste, foram identificadas como judaítas de acordo com alguns tipos de cerâmica, no caso da primeira, de uns poucos óstracos hebraicos, mas principalmente de acordo com a ideia da grande expansão de Judá no tempo de Josias. Porém, há uma alternativa igualmente atrativa que foi proposta por Naaman, a saber, que ambas foram construídas no início do século VII sob auspícios assírios com a ajuda dos estados vassalos locais, Judá, de Manassés, e Edom, e que foram guarnecidas com tropas dos vassalos locais. Ele propôs, ademais, que os óstracos escritos em glifos hieráticos egípcios, encontrados em Cádiz Barneia, são um indício de que, no final do século VII, o sítio passou para os egípcios. De fato, as duas fortalezas, especialmente o enorme forte de Azeva, que provavelmente data do século VII, têm uma aparência um pouco diferente da das fortalezas judaítas no Vale de Bersabeia. Até aqui sobre a evidência negativa. Porém, temos pistas positivas, isto é, achados arqueológicos que podem nos ajudar a delinear as fronteiras de Judá na época de Josias?
A cultura material de Judá no final do século VII tinha várias características claras relativamente fáceis de detectar no registro arqueológico. Elas representam vários aspectos da vida do século VII em Judá: comércio, culto, administração e vida cotidiana. Se traçarmos sua distribuição em um mapa, talvez possamos identificar as fronteiras de Judá. Embora algumas delas tenham aparecido pela primeira vez poucas décadas antes do reinado de Josias, elas devem ter continuado em uso e sua popularidade atingiu o auge no final do século VII. Em outras palavras, podemos especular que, se Josias estendeu as fronteiras de Judá, os achados judaítas típicos também foram se expandindo gradativamente para os novos territórios. A primeira característica da arqueologia de Judá no século VII são pequenos pesos de pedra calcária com inscrições. Eles aparentemente foram usados na atividade comercial privada cotidiana. Eles apareceram principalmente na região central de Judá, desde o Vale de Bersabeia no sul até a área um pouco ao norte de Jerusalém. Eles também foram encontrados em grandes quantidades no leste da Cefelá. Fora dessas fronteiras tradicionais de Judá, eles foram encontrados em quantidades significativas somente no oeste, isto é, na Baixa Cefelá e na planície costeira. Porém, isso pode ser resultado de intensa atividade comercial entre Judá e essa área. Outro achado típico do século VII em Judá é constituído por sinetes em forma de roseta, encontrados nas alças de jarros de armazenamento. Esses sinetes provavelmente desempenhavam algum papel, ainda não plenamente entendido, na administração de Judá naquele tempo. Sua distribuição abrange as terras altas de Judá, desde o Vale de Bersabeia no sul até a área um pouco ao norte de Jerusalém, havendo uma maior concentração na área da capital. Estatuetas de uma mulher em pé segurando seus seios com as mãos também foram encontradas em grandes quantidades na fase final da monarquia de Judá. Pode-se distingui-las de estatuetas similares que aparecem em regiões vizinhas. Quase todas elas foram encontradas na região central de Judá, entre Bersabeia e Betel. No oeste, elas aparecem em grande quantidade até na altura da linha que vai de Laquis a Bet-Seme. Outro tipo de estatueta, retratando um cavalo e um cavaleiro, também foi popular no final da Idade do Ferro II naquela região. Também nesse caso, é possível isolar uma versão judaíta. Quase todas as estatuetas do último tipo foram encontradas dentro das fronteiras de Judá propriamente. De qualquer modo, esses objetos e tipos de cerâmica caracteristicamente judaítas do final do século VII foram encontrados principalmente na região central do Reino do Sul. Suas quantidades diminuem na medida em que se avança para o oeste e para o norte. Eles ainda aparecem em quantidade significativa no Planalto de Betel, mas mais para o norte sua parcela no conjunto diminui. Quando todos esses itens são traçados em um mapa, sua distribuição é bastante similar. Ela se estende do Vale de Bersabeia até o Planalto de Betel, ao norte de Jerusalém, e do Mar Morto e do Vale do Jordão até a Alta Cefelá. A pergunta é: foram essas as fronteiras de Judá e elas indicam que não houve expansão mais para o norte? Ou elas representam apenas o território central do reino? Nesse caso também devemos lembrar que, se o avanço para o norte teve vida curta, poderia estar subrepresentado no registro arqueológico. Porém, uma anexação permanente e de grande alcance de novos territórios pelo reino de Judá simplesmente não é indicada pelos achados arqueológicos. Anexo G. Os limites da província de Jeud. Os reis persas mantiveram a divisão administrativa geral do Oriente Próximo que havia sido instituída pelos impérios assírio e babilônico anteriores. Sob os persas, os vastos territórios da região foram divididos em satrapias e cada satrapia, além disso, foi subdividida em províncias que foram administradas por governadores. A Palestina pertencia à satrapia chamada Além do Rio, isto é, a oeste do rio Eufrates, que, de acordo com Heródoto, o grande historiador grego daquela época, abrangeu as áreas da Síria, da Fenícia, de Chipre e da Palestina. Os dados territoriais mais detalhados sobre a província pós-exílica de Jeud provêm do texto bíblico, da lista de exilados que retornou da Babilônia, no livro de Esdras, capítulo 2, e no livro de Neemias, capítulo 7, e da lista dos construtores das muralhas de Jerusalém, no livro de Neemias, capítulo 3. No sul, a fronteira entre Jeud e o território edomita passava um pouco ao sul de Betsur, deixando Hebrom, a segunda área urbana mais importante nas terras altas na fase final da monarquia e o sítio em que estavam os túmulos dos patriarcas, fora do território dos repatriados.
No norte, a fronteira de Jud correspondeu à que Judá tinha no final da fase monárquica no final do século VII antes da Era Comum, passando ao norte de Masfa e Betel. No leste, Jericó fazia parte de Jeud. No oeste, a área de Lod, no norte da Cefelá, é mencionada na lista dos exilados que retornaram da Babilônia, mas não há consenso entre os especialistas sobre se fazia parte da província. Jeud era, portanto, uma província pequena, cobrindo principalmente as montanhas de Judá aproximadamente 15 milhas para o norte e para o sul de Jerusalém, com uma área não muito maior do que 800 milhas quadradas. Tratou-se de um território bem menor até do que a área restrita de Judá no final do século VII antes da Era Comum. Diferentemente desta, ela não incluiu as montanhas de Hebrom no sul, nem o vale de Bersabeia e grande parte da Cefelá. A província aparentemente foi subdividida em distritos. A lista dos construtores da muralha, no livro de Nêemias, capítulo 3, menciona poucas áreas urbanas, entre as quais Masfa no norte e Betsur no sul, que serviam como centros distritais no interior da província de Jeud. Essa reconstrução textual das fronteiras da província de Jeud é confirmada pelos achados arqueológicos. O mais indicativo desses achados é constituído por vários sinetes encontrados em recipientes de cerâmica do período persa, sobre os quais está gravado em caracteres aramaicos ou hebraicos o nome aramaico da província, Jeud. Algumas centenas de exemplares foram encontradas até o momento. Sua distribuição, pelo menos em quantidades significativas, é idêntica às fronteiras da província de Jeud anteriormente descritas, da área de Masfa no norte a de Betsur no sul e de Jericó no leste a Gazer, perto de Lod, no oeste. De fato, quase todas as impressões foram encontradas em Jerusalém e nos sítios imediatamente ao norte e ao sul dela. Um tipo dessas impressões traz, além do nome da província, um nome pessoal e o título governador. Esses nomes pessoais são identificados pela maioria dos especialistas como governadores, de resto desconhecidos, da província de Jeud, ou seja, funcionários que detinham um posto igual ao de Neemias. Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel Antigo e da origem de seus textos sagrados.